Olá, amigos, boa tarde. Queria aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui meditando sobre a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar, encorajá-los. A palavra de Deus diz que nós devemos instruir e encorajar uns aos outros nas boas obras. Eu preciso que façam isso comigo. E dentro do possível, eu quero estimular a todos aqueles que ouvirem essa mensagem a nós buscarmos com mais exatidão momentos para meditarmos na palavra do Senhor. Amigos, observe vocês mesmos. Nós vivemos uns tempos difíceis, onde há muitas palavras, onde há tantas religiões. E no meio dessa confusão toda, muitos filhos de Deus que experimentaram o novo nascimento, muitos que tiveram a experiência de regeneração. Interessante que vocês bem conhecem aquela palavra que diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a palavra de Deus, ela é cheia de exortação para nos ficarmos firmes. Se você meditar bem em Efésios capítulo 6, do versos 10 em diante, sobre a armadura de Deus, da qual devemos tomá-la, porque os dias são difíceis. E o meu ver, o pior do engano nesses últimos dias que nós, como igreja, estamos sofrendo, são aquelas coisas meia-verdade. São aquelas que fazem, mas omitindo as demais. E esse é o pior engano. Eu postei há pouco tempo no meu Face uma frase muito interessante, que heresia é semelhante a espinho de peixe. As grandes a gente tira fácil. O difícil é tirá-las a pequena. Então, coisas que parecem. Alguém disse certa feita que omitir a verdade é uma mentira camuflada com a verdade. E muitas vezes nós temos meia verdade. Vou dar um exemplo simplificativo. Uma coisa que você depois estuda isso lá na palavra de Deus. É verdade que Cristo morreu por nós? Sim, inquestionável. Mas a verdade completa também seria: Cristo morreu por nós, mas Ele também nos fez morrer no seu corpo. Aí você começa a garimpar esses fatos: a sua morte sendo a nossa morte, o seu sepultamento sendo o nosso sepultamento, a sua ressurreição houve a nossa inclusão. E aí as coisas vão abrindo o nosso entendimento. Aqui em João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, muito interessante essa passagem. Jesus estava ali pregando para aquela multidão, muitos fariseus estavam ali, e aproximadamente ali no versículo 30, eu queria ler algo que é interessante, que diz assim: tendo ele dito essas coisas, muitos que estavam ali creram nele. 31. Disse Jesus então àqueles judeus que haviam crido nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra para nós que cremos na pregação da salvação. A palavra para mim e para você, que agora foi aberto os olhos, experimentando a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus como experiência própria. Experimentando o precioso milagre do novo nascimento. Agora é uma jornada, agora é uma caminhada. E essa caminhada
Eu só vou ser edificado quando eu vou alimentando. Assim como o alimento é para o nosso organismo, muito mais a palavra de Deus é alimento nosso de cada dia. Muito interessante a oração de Jesus, do Pai Nosso, que ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não estava falando de pão de trigo, mas a palavra nossa de cada dia. Por isso que muitas passagens ricas englobam nesse fato. Lá no Salmo diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ó quanto amo a tua lei, nela medito dia e noite. Às vezes a gente pensa, mas como que eu vou meditar dia e noite? Eu tenho que ficar com a Bíblia aberta constantemente na mão? Não. Você medita dentro da sua razão natural, o Espírito Santo começa a implantar essas verdades no interior. E agora o meu espírito regenerado começa a fazer esse processo. O Espírito Santo trazendo a memória o que me dá esperança. E trazendo sempre à memória as palavras. Aquilo que Jesus disse: o Consolador virá, ele não vos falará de si mesmo, mas falará de tudo aquilo que ouvi o Filho falar. Ele vos lembrará daquilo que eu vos tenho dito. Então essa é a função do Espírito Santo. Por isso que há condições de nós enchermos, encharcarmos da palavra de Deus e ele trazer à memória esses fatos pelo Espírito. Aí há como nós meditarmos. Um irmão muito precioso também me alertou como devemos ler a Bíblia. Leia a Bíblia, meu querido ouvinte, contra você. Às vezes a gente tem facilidade de ler a Bíblia no nosso favor. Exemplo, que são verdades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São textos fora de um contexto que nos dá esperança superficial, porque não tem profundidade, raiz em si. Alguém uma vez disse que esse versículo do Salmo 23, 21, que começando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele achou uma versão que dizia: sendo o Senhor o meu pastor, de nada terei necessidade. Essa é a realidade. Quando nós encharcamos, nós meditamos na palavra, nós vamos encher mais da pessoa de Cristo. E mais cheio de Cristo, mais saciável é minha alma. De menos as coisas eu vou precisar. Porque minha alma anseia só por Ele. Eu não preciso de coisas, eu preciso dEle. Quando o Pai olhou e que nos dá tudo que se diz respeito à vida e piedade, Ele nos quis dar o seu mais precioso, que é Jesus Cristo. Por isso, pense nisso. Devemos nos encharcarmos. Nós estamos vivendo, como eu falei, que no meio de uma confusão, cada um defendendo a sua placa. A minha é assim, aqui minha doutrina é assada. Mas a verdadeira igreja de Cristo é aquela que reúne 2 ou 3. Aqueles que foram verdadeiramente experimentados, que têm certeza que foram comprados por bom preço. Creio que estão em várias denominações. O Senhor tem os seus. Mas esse, como diz Jesus, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem e seguem, característica de ovelha. A gente sabe que no meio de tudo isso, que aliás Jesus já tinha dito, sobre o joio e o trigo, né? No meio de tudo isso tem as ovelhas. O Senhor nos chama para ser ovelha. As ovelhas são aquelas vestidas do velho homem, que tiveram um banho, que tiveram, desculpa a expressão se você ainda aceita assim, aceitaram a Jesus. Mas como nós vemos hoje muito tipo de evangelismo contraditório às Escrituras. Vem que ele vai resolver seu problema.
excitando prosperidade, só cura. É onde estão desfocando, não estão focando na centralidade da obra e pessoa de Jesus Cristo. Por isso quero encorajá-lo. Se você é de uma denominação, tem uma religião, não quero questionar, mas vá diretamente à fonte. Vá às Escrituras. Ela tem vida eterna, feito o Senhor Jesus disse. Vocês consultam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Mas ela que testificam de mim. Nós podemos estar, por causa de um sistema religioso, consultando partes interessadas das Escrituras. E nós não estamos experimentando o Senhor Jesus. Que sejamos ali aquele povo que o apóstolo Paulo tanto elogiou. Os bereanos são mais nobres do que os de Tessalônica. Eles consultavam as Escrituras se de fato é verídico. Faça isso. Não julga os pregadores. Não julga ninguém. Não julga as mensagens. Julga as mensagens. Julga o que você está comendo. E retém na centralidade. E cuidado, para mim e para você, contexto fora do contexto que vira pretexto. Cuidado com partes isoladas da Escritura para se formar ali um sistema de pregação. Pega um verso lá, outro cá e vou formando segundo a minha concupiscência. Vai aos pés do Senhor Jesus. Marta, Marta, tu preocupas com muitas coisas. Foi a palavra de Jesus. Mas sejamos Maria aos pés de Jesus. Aos pés do Senhor. Que o Senhor te abençoe e cresça mais e mais. E o Senhor abre, no meio da confusão que estão vivendo, mais o nosso entendimento para a tua palavra. No nome de Jesus. Amém?